Envolvendo soldados lendários, disputa de ego, grandes nações e uma história de amor, a Guerra de Troia foi a mais famosa das guerras de todo o mundo antigo. Travada entre os gregos e os troianos, a guerra durou cerca de 10 anos, e neste vídeo, conheceremos todas as curiosidades e fatos deste capítulo impressionante da história. Sejam muito bem-vindos ao Observatório da Dúvida. Hoje vamos conhecer os fatos e curiosidades sobre a Guerra de Troia, a mais famosa da história. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe o like para que mais pessoas possam ver nosso vídeo. Assim o canal cresce e nós podemos trazer mais e mais vídeos para você. Voltando ao assunto. A principal fonte de informação da Guerra de Troia é o poema épico Ilíada, criado por Homero. A Guerra de Troia representou ainda o fim da Era dos Heróis, como Aquiles e Heitor, dando início posteriormente à Era dos Homens Comuns. Portanto, ninguém sabe ao certo se ela realmente aconteceu, ou se é mais um dos inúmeros contos gregos. Contudo, ela teria começado com o nascimento de Paris, filho do rei Príamo e da rainha Écuba, governantes de Troia. Antes de nascer, sua irmã mais velha, Cassandra, previu que ele provocaria uma guerra que incendiaria Troia e a destruiria. Mas devido a uma maldição do deus Apolo de que ninguém jamais acreditaria nas previsões da princesa, ela foi desacreditada e considerada insana. No entanto, Écuba, sua mãe, antes de dar à luz, teve uma visão com um menino correndo por Troia, enquanto a cidade pegava fogo. Paris, com isso, foi entregue ainda bebê a um casal de pastores, a fim de se evitar o destino de destruição. Paris então cresceu como pastor, cuidando dos rebanhos de seus pais adotivos. Durante uma de suas viagens ao Monte Ida, ele conheceu Enone, uma ninfa filha do deus Rio Cébre, que tinha o dom da adivinhação. Ninfas são espíritos naturais ligados a um local ou objeto particular da natureza. Paris e Enone se apaixonaram e passaram a morar juntos, e segundo alguns autores, chegaram a se casar. Paris jurou jamais abandoná-la, e algum tempo depois, Enone engravidou. Nesta época, os deuses celebraram o casamento da ninfa Tétis com o rei Peleu, que seriam os pais de Aquiles. Foi durante a cerimônia que Eris, deusa da discórdia e única deusa que não havia sido convidada para o casamento, compareceu à festa com uma maçã de ouro com a inscrição, a mais bela, oferecendo-a para aquela que fosse escolhida a mais bela das deusas. Hera, Atena e Afrodite disputaram a posse do pomo. Zeus, para não entrar em conflito com elas, recusou-se a ser juiz, e por conselho dos deuses, escolheu Paris para tal papel, por ser um homem bastante honesto. Assim, cada uma esperando ser escolhida, as deusas fizeram suas promessas. Hera, rainha dos deuses, prometeu a Paris que se fosse escolhida, faria dele o rei mais poderoso do mundo. Atena, deusa da sabedoria e da batalha, prometeu que se ganhasse, ele teria muita sabedoria e sempre obteria vitória nas batalhas. Já Afrodite, deusa da beleza e da sensualidade, prometeu que ele teria o amor e se casaria com a mulher, que naquela época, era a mais bela do mundo. E no final de tudo, Paris acabou escolhendo Afrodite. Tempos depois, Paris decidiu participar dos Jogos de Troia, a fim de conseguir prêmios para sua família. Enone, porém, disse que se ele fosse, nunca mais voltaria para ela, pois se apaixonaria por outra mulher e geraria um conflito entre seus parentes, e caso fosse ferido, apenas ela poderia curá-lo. Paris não acreditou e se dirigiu para Troia. Lá, ele se destacou por sua beleza e habilidade e ganhou muitas competições, até de Heitor, filho mais velho do rei, e portanto, herdeiro do trono. Príamo acabou reconhecendo o filho e o chamou para morar com sua verdadeira família. Paris voltou então para Troia e levou com ele Enone, que deu à luz a seu filho, Coritos. Passado-se algum tempo, o rei enviou 2 de seus 19 filhos, Paris e Heitor, a uma missão diplomática para Esparta, famosa cidade grega, conhecida por seu incrível poder militar e o treinamento extremamente rigoroso e mortal que seus soldados passavam. Durante a viagem a Esparta, como havia sido premeditado por Afrodite, Paris conheceu uma mulher que mudaria o rumo de sua vida e do mundo que ele conhecia, Helena. Famosa por sua beleza imensurável, Helena era nada menos que a rainha de Esparta, esposa do rei Menelau. Os irmãos haviam sido muito bem tratados por Menelau, mas em um momento de ausência do rei espartano, Paris envolveu-se com Helena, e os dois acabaram se apaixonando. Alguns dizem que ele seduziu Helena e a convenceu a fugir,
Outros dizem que o príncipe a sequestrou, mas o fato é que Paris e Helena acabaram fugindo para Troia, tendo Afrodite os auxiliado na fuga. Como Enone havia previsto, Paris abandonou a ela e ao filho, que retornaram às suas origens humildes, e casou-se com Helena, que foi muito bem recebida em Troia e deu 4 filhos a ele. Ao descobrir tamanha traição, Menelau ficou furioso e declarou guerra a Troia. Como Helena foi pretendida por muitos príncipes e heróis e todos juraram proteger a ela e ao marido que ela escolhesse, Menelau conseguiu reunir muitos exércitos e navios, que se dirigiram para Troia visando recuperar Helena. Embora este fosse o pretexto, Menelau tinha outros interesses que o levaram à guerra, e o principal era a imensa riqueza da cidade. Entre os líderes gregos estavam Agamenon, rei de Micenas e irmão de Menelau, Ulisses, que era excelente estrategista e também mercenário, e Aquiles, que era o melhor e mais famoso de todos os guerreiros gregos. Troia localizava-se no Helesponto, na atual Turquia. Era uma grande cidade, cercada por uma intransponível muralha, e do seu lado da guerra estavam exércitos asiáticos e as Amazonas, integrantes de uma antiga nação de mulheres guerreiras da mitologia grega, comandadas por Pentesileia. Os deuses, com exceção de Zeus e Hades, também participaram da guerra. E entre os que estavam do lado dos gregos, estavam Hera e Atena, que haviam ficado furiosas por não terem sido escolhidas por Paris. A guerra durou cerca de 10 anos, e muitos heróis perderam suas vidas lutando, entre eles muitos dos filhos de Príamo. Durante anos Paris lutou, porém, com menos desempenho que seu irmão Heitor, herói de Troia, que comandava os exércitos troianos, pois Príamo já estava velho para isto. A guerra tomou outro rumo quando Agamenon, chefe do exército grego, durante uma discussão, ultrajou Aquiles. Irritado, o herói retirou-se à sua tenda sem pretender mais lutar esta guerra. Os troianos, notando a sua ausência, tomaram coragem e atacaram o campo dos gregos, cujos navios ficaram em risco de serem queimados. Aquiles, apesar de não querer mais lutar, consentiu que Patroclo, seu amigo, se revestisse de suas armas e guiasse suas tropas contra os troianos durante uma das batalhas. Assim, Patroclo vestiu sua armadura e foi para o combate. Heitor, julgando ser o próprio Aquiles, lutou com Patroclo e acabou o matando, despertando a fúria e o ódio de Aquiles, que jurou vingança. Na batalha seguinte, Heitor, o mais corajoso dos troianos, e Aquiles, o maior herói da Grécia, lutaram. Conta a Ilíada que durante a luta, o escudo do grego rebateu um golpe de Heitor, e com a ajuda de Atena, matou o troiano enfiando sua lança no pescoço do oponente, na brecha entre o capacete e a couraça. Ainda irado pela morte de seu amigo, ele amarra o corpo de Heitor à sua biga, uma espécie de charrete de guerra, e por vários dias, arrastou o cadáver em volta das muralhas de Troia, se negando a entregá-lo. Até que Príamo foi pessoalmente até ele, e implorou para que devolvesse o corpo de seu filho. Aquiles acabou por atender o pedido. Com a morte do irmão, Paris assume o comando dos exércitos e passa a lutar melhor, e durante uma batalha, ele recebeu flechas envenenadas de Apolo, deus do sol. Segundo a lenda, quando Aquiles nasceu, sua mãe, a ninfa Tétis, com medo do que o destino reservava para seu filho, resolveu o tornar imortal. Para isso, ela o mergulhou no rio Estige, segurando o menino pelo calcanhar. Isso fez de Aquiles invulnerável, o que acarretou no herói que se tornou. Porém, sua invulnerabilidade só se estendia por onde seu corpo havia submergido no rio. Mas seu calcanhar, por ser lugar pelo que Tétis o segurou, acabou não submergindo e se tornando seu ponto fraco. No calor da batalha, Paris atirou uma das flechas que recebeu de Apolo, e o deus a guiou até o calcanhar de Aquiles, justamente seu ponto fraco, e o matou. Este episódio deu origem à expressão calcanhar ou tendão de Aquiles, que simboliza o ponto fraco de alguém ou algo. Neste meio tempo, Heleno, um dos filhos de Príamo e Écuba, foi capturado pelos gregos, que o torturaram a fim de que ele revelasse como poderiam vencer a guerra, mas não tiveram sucesso. Então os gregos decidiram bolar uma estratégia muito engenhosa e arriscada, que também deu origem a uma expressão muito famosa, o cavalo de Troia. Como as muralhas de Troia eram praticamente impenetráveis, os gregos resolveram achar outro jeito de entrar na cidade. Uma solução foi dada pelo astuto Odisseu. A ideia era criar um enorme cavalo de madeira que seria oferecido ao rei Príamo como presente indicando o fim da guerra.
Mas dentro do famoso cavalo de Troia, ficariam os principais guerreiros gregos, e a esquadra de navios que estava ancorada próxima a Troia seria mudada de lugar, dando a impressão de retirada dos gregos. Quando os troianos chegaram ao acampamento grego, não havia mais ninguém lá, nem mesmo os barcos. Apenas um grande cavalo de madeira que eles interpretaram que havia sido deixado pelos gregos como presente por terem perdido a guerra. Os habitantes de Troia discutiram muito sobre o que fazer com o presente. Alguns achavam melhor destruí-lo, e outros achavam que deveriam ficar com o cavalo. Enfim, chegaram à decisão de que ficariam com o cavalo dentro da cidade como um troféu para ostentar a vitória. E durante a noite, enquanto todos os troianos dormiam, os soldados gregos que estavam dentro do cavalo de Troia saíram e abriram os portões da cidade para os demais combatentes da Grécia, que haviam apenas se ocultado a fim de fingir uma retirada. O exército grego saqueou, incendiou e destruiu a cidade de Troia, transformando-a em ruínas. A maior parte dos troianos foi morta pelos gregos. Filoctetes, filho de um rei grego, durante o ataque, travou uma luta sangrenta contra Paris, e o deixou gravemente ferido. Paris foi levado para o palácio já à beira da morte. Então, ele lembrou-se de Enone, e que apenas ela poderia curá-lo. Um mensageiro foi enviado para dar a mensagem à ninfa, que agora era sacerdotisa de Cebre. A princípio, ela se negou a ajudá-lo, arrependendo-se posteriormente. Quando ela chegou a Troia, Paris já havia morrido. Alguns autores dizem que ela ficou tão desesperada quando viu o cadáver de seu antigo amado, que acabou tirando sua vida. Além disso, a história contada é de que os gregos resgataram Helena. E esse foi o fim da Grande Guerra de Troia. O que achou? Acredita que ela realmente existiu? Ou foi apenas mais um conto da mitologia grega? Conta pra gente aqui nos comentários. Para mais vídeos como esse, curta o vídeo para que ele chegue a mais pessoas, e se inscreva no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Ative o sininho e garanta que o YouTube te notifique assim que sair um vídeo novo. E fique à vontade para sugerir novos temas de vídeo nos comentários. Me despeço por aqui, e até a próxima observação no Observatório da Dúvida.